Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou um pregador da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho em meu coração ou em meu comportamento qualquer padrão mosaico. Sigo as 14 epístolas de Paulo como o evangelho da graça que foi revelado a Paulo para a igreja gentílica. E naturalmente, conhecendo a Bíblia toda, descubro dentro da Bíblia, nos dois pactos, evidências da graça. Conheço as pérolas da graça de Deus e é com elas que eu adorno a minha vida espiritual. Hoje eu quero lhe falar sobre as crenças que determinam o nosso comportamento. Você sabe, conforme a crença, aquilo que você acredita, você tem um tipo de comportamento. Há pessoas que acreditam em velas. Elas são muito supersticiosas. Acendem uma vela de 5 dias, 7 dias e esperam que aquela vela espante todo o mal e lhes traga algum benefício. Essas são vidas tóxicas, vidas que vivem na terra do ninguém, na terra da desesperança, entre fé um dia e desesperança no outro dia. Há pessoas que adoram ídolos, então eles são chamados de idólatras. Elas conseguem olhar uma pequena imagem, seja uma cruz com uma imagem, e acreditam que ali está Deus. Então se curvam, rezam, e é o tipo de comportamento que elas têm de idólatras. Então, as nossas crenças determinam o nosso comportamento. Você sabe, o apóstolo São Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, ele diz no capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que interessante, Pedro dizendo, estás preparado, sempre preparado, para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado. Então, o que faz o meu ministério e o meu apostolado? Pela pregação da verdade, eu entendo que a graça de Deus é libertadora. Porque Jesus disse isso, conhecereis a verdade vos libertará. Se a mensagem não é libertadora, ela é opressora. Ela é dita como uma verdade absoluta, mas ela é lê do engano. E se a pessoa não vive a verdade, ela não vive o Evangelho. Se a igreja não prega o Evangelho, não é uma igreja verdadeira. Então Pedro disse, olha, está sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Estar sempre preparado, estar amadurecido, estar consciente de quem é Deus, da nossa identidade. Qual é a razão da nossa esperança? Temos que estar sempre preparados para responder. Então, eu respondo aquilo que é a minha crença. E a minha crença determina o meu comportamento. Então, se eu creio de forma correta e absoluta, e até, por que não lhe dizer, radical, num Deus que é Senhor, que é o cabeça da igreja, um Deus que diz, das minhas mãos ninguém arrebatará, o meu comportamento é um comportamento de uma pessoa de fé, que sabe usar a sua trombeta,
que conhece a sua identidade, que sabe que o inimigo maligno, que é conhecido como o diabo, como pata rachada, são tantos os nomes que dão ao diabo, que na realidade ele é um inimigo que foi destruído, não pode tocar no povo de Deus, pode mentir, pode enganar, pode fazer distrações, mas arrancar o que Deus colocou não pode. Então, você tem a razão da sua fé, a razão da tua esperança, se reflete na tua vida comportamental. Se eu creio que Jesus diz em sua palavra que por um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, eu estou crendo em quê? Na salvação eterna. Se eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu estou acreditando na salvação. Logo, se eu acredito na salvação, eu tenho um comportamento diferente de quem não acredita. Quem não acredita, acredita em tolices. Quem não acredita, acredita em legalismo. Quem não acredita, acredita em mensagens tóxicas, ameaçadoras, né? Acreditam num Deus tirano cósmico, que está sempre pronto a querer ver o sangue, está sempre pronto a jogar o povo de Deus no inferno. E aí está o comportamento. Quem é da graça tem um comportamento seguro, um comportamento pacífico, indulgente, tratável, sábio. Quem é da lei vive com um transtorno comportamental muito grande, porque viver entre a fé e a descrença é viver na terra de ninguém, é viver inseguro, é estar sujeito às tendências, é estar sujeito aos modismos espirituais que todos os dias vão se instalando no Brasil e no mundo. Então, aquilo que você crê é o teu comportamento. Eu creio na salvação eterna. Eu creio que uma vez filho, sou filho para sempre. E quem diz isto não é o Michelangelo, é a Bíblia. Eu creio que das mãos de Jesus ninguém me arrebata. Eu creio que sou um abençoado com o crente Abraão, assim diz Gálatas 3:9. Eu creio que fui livre, libertado das potestades do maligno, Colossenses 1:13. Diz que Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu creio que estou perfeito em Cristo. Eu creio que sou um espírito com Jesus. Eu creio que do livro da vida ninguém pode apagar o meu nome, nem Deus, porque foi Ele que o escreveu. Então, as minhas crenças determinam o meu comportamento. Se eu, em vez de crer na segurança da salvação, eu crer nessa mensagem tóxica e ameaçadora da lei, eu vou ver o diabo em tudo, até na minha sombra. Não vou viver uma vida de paz, não vou desfrutar da alegria, da inspiração, da motivação que o Evangelho me traz. Vou viver amedrontado, escondido, sempre ameaçado, em vez de desfrutar dos melhores dias da minha vida. Então, pense nisto, por favor. Pedro disse: estais sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Tem que estar preparado. E você está preparado como? Quando você é ensinado com a Bíblia Sagrada. Quando você tem um altar que te fala a verdade. Não é um altar que te apresenta verdades como absolutas e depois estão totalmente erradas. Um dia, eu ouvi uma heresia numa estação de rádio. A contei muitas vezes na nossa igreja. Estavam dois teólogos discutindo que no domingo iriam distribuir nas suas igrejas a pimenta do reino, como verdade absoluta. E um deles perguntou: o senhor é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Pimenta do reino é bíblico? E dizia o profundo conhecedor das Sagradas Escrituras: olha, pimenta não está na Bíblia,
mas reino está. Logo, se é pimenta do reino, é bíblico. Você sabe como é que se dá crédito a esses espíritos que destroem, que geram um Deus desfigurado e um evangelho totalmente descaracterizado? Por isso eu tenho que estar sempre preparado para responder a todo aquele que me pedir a razão da esperança que há na minha vida. Se você perguntar a uma pessoa que crê, por exemplo, na reencarnação, como é que isto se dá? A pessoa não sabe. Ela apenas ouviu falar. Não sabe que é impossível, Deus sendo Deus e justo, que um pecador, um destruidor de vidas, encarne num espírito para depois se tornar um espírito perfeito. Olha, meus irmãos, se isto pudesse ser verdade, a humanidade estaria cada vez mais perfeita. E você sabe que a humanidade está cada vez mais destruída. Então, qual é a razão da nossa fé? Qual é a razão da nossa esperança? Qual é o meu comportamento? O meu comportamento é o resultado das minhas crenças. Há pessoas que creem que é o azeite, que é a fita, que é a vassourinha, que é o copinho d'água, que é o óleo que veio não sei de onde. E então, gerações vêm sendo iludidas, mistificadas, cheias de incongruências bíblicas e sem resultados na sua vida espiritual. É preciso que você tenha crenças absolutas e certas e corretas e bíblicas para que você não tema o dia de amanhã. Para que você diga, eu sou cristão mesmo. Eu vivo um cristianismo puro. Eu vivo a verdade da graça de Deus. E só assim você tem experiência para responder às questões da tua esperança. É conhecendo a verdade. A Bíblia deixa claro que se você conhece a verdade, você é livre. Se você é envolvido com mentiras, o seu comportamento vai ser um comportamento de muito sofrimento sempre. Porque você vive na terra de ninguém, entre a fé e a descrença. Um dia você crê, um dia você não crê. Veja, Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, e ele diz aqui no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Agora veja só o que diz a palavra do Senhor. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sês sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam a fábulas. E aí está. O que Paulo disse há 2000 anos é uma realidade dos dias de hoje. Pessoas estão se entregando a fábulas, a histórias da carochinha, coisas que não trazem vida, coisas que não fazem o ser humano se aproximar com sincero coração diante de Deus, junto ao trono da graça do Senhor. Crentes que não creem na graça e na misericórdia de Deus, isso tudo é exatamente porque se não dão ouvidos à verdade, se entregam a fábulas. Eu entendo quando as pessoas chegam ao meu ministério e me dizem, apóstolo, a sua igreja me ensinou a intensificar a minha vida espiritual, porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou
Hoje eu sei que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Hoje eu sei qual é a razão da minha fé. Eu me recordo de uma senhora que me disse: apóstolo, eu frequentei um lugar 30 e poucos anos. Em uma semana, de domingo a domingo, no seu ministério, eu aprendi mais do que 30 e poucos anos num lugar que me intoxicou, que me ameaçou, que me transformou numa legalista. Defendia arduamente coisas pensando que eram verdades absolutas, e quando fui conferir com a Bíblia Sagrada, eram mentiras extraordinárias. Não conferiam coisas espirituais com espirituais. Olha, no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda, não deixe que nenhuma mentira se instale na sua vida. Não permita que a sua vida seja vivida na terra de ninguém, entre a fé e a descrença. Não permita isto. A igreja tem que intensificar, motivar, encorajar a tua vida. Por isso, diz: guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Depois, em 29:18, Provérbios de Salomão 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Se não houver profecia, se não houver visão, se não houver consciência da palavra, se não houver pregação legítima, diz a Bíblia Sagrada, o povo se corrompe. O povo dá ouvidos dá crédito a qualquer espírito, inclusive de falsos profetas. Então, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, o que vive a palavra, esse é feliz. Feliz é a pessoa, e somente esta pessoa, que conhece a verdade, e que a verdade a liberta. Então vamos pensar juntos. Todas as crenças determinam comportamentos. Se eu conheço a graça, sou o que sou pela graça do Senhor. Não me entrego a fábulas, não ando com coceira nos ouvidos, não dou crédito a qualquer novidade que chega, porque o Brasil é fecundo em dar ouvidos ao engano, à mentira, seja ela religiosa, política, o que for social. As pessoas muitas vezes têm uma memória muito pequena, ou seja, se esquecem rápido das coisas. Mas nós precisamos de entender que Jesus, iluminando os olhos do teu coração, te dará uma fé inabalável, uma crença que será repercutida no teu comportamento. Um homem, uma mulher feliz. Um homem, uma mulher em paz. Uma família tranquila. Porque se você crê na verdade, a verdade é libertadora. A verdade é transformadora. E a vida em abundância é a tua forma de viver. Amém? Muito bem. Estamos há alguns momentos meditando na palavra, gerando esperança diária. E eu quero agora fazer-lhe um desafio. Enquanto o meu diretor técnico me mostra o tempo do programa, eu quero lhe convidar a tomar uma decisão na sua vida. Receber Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Apóstolo Michelangelo, o que eu tenho que fazer? Orar comigo, repetindo palavras simples, porque o Evangelho é simples. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a tua palavra. Eu criei no que o profeta anunciou. E sei que aquilo que eu creio será a minha forma e o meu comportamento de vida. Não quero mais andar nesta terra de ninguém entre a fé e a desesperança. Quero seguir uma vida espiritual firme, resistente. Para isto,
eu confesso que Tu és o meu Senhor e Te recebo como o meu Salvador. Confesso que sou salvo. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é terça-feira. Quero lembrar-lhes que todas as terças-feiras temos uma escola bíblica, escola de capacitação espiritual, com o Bispo Daniel. Ele fala esta semana sobre sabedoria de Deus. E amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, teremos mais uma noite tremenda de revelação. Eu vou lhe falar sobre o novo pacto, que gera uma âncora para a alma, que gera uma vida segura e firme, que só a graça de Deus pode gerar. Eu quero muito que você venha conhecer o nosso ministério para sair dessa terra de ninguém, vivida entre a fé e a descrença. Você não pode continuar crendo num tirano cósmico. Você tem que crer num Deus de misericórdia e de amor. Amém? Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. Esta rua é paralela a Cândido Benício, que é a principal rua da Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo da 28DP. Eu tenho um telefone 30 17 90 90. Todos que me telefonarem vão ganhar um CD de mensagem gratuito do apóstolo Miguel Ângelo. Estamos fazendo uma grande campanha para que a palavra de Deus corra e dentro de todos os carros do Rio de Janeiro, dos táxis, se ouça a mensagem da graça de Deus em nome de Jesus. 30 17 90 90. Agora, se você tem uma doença, uma enfermidade, eu lhe desafio, venha colocar a sua mão sobre a tela da televisão, sobre a minha mão. Se você está ouvindo pela estação de rádio, toca o seu rádio, é hora da oração. Mão em close, para a glória de Jesus, Pai. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, eu me uno agora numa atitude de fé com tantas pessoas do outro lado da rádio, televisão e do satélite. Eu oro, ó Deus, porque eu creio que eu possa enviar o Salmo 107:20. Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que lhes era mortal. Essa pessoa doente com câncer, com tumor, com problemas graves cardíacos, problemas no sangue, nos ossos, fígado, pâncreas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, insulino dependente está sarado agora em nome de Jesus. Você que perdeu a visão por glaucoma, abram-se os seus olhos agora em nome de Jesus. Veja o cego, o paralítico ande, o coxo salte, o doente receba agora o milagre em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro com fé e concordo para que o milagre seja manifestado e que está seco pela raiz a origem deste mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nos estúdios da igreja. Eu sei que uma obra grandiosa está sendo feita em tua vida. Você vai voar alto. Você vai longe. Muito longe. Tua família vai se beneficiar deste programa e da tua decisão. Teus negócios, tua vida financeira, tua vida pessoal. Agora você está preparado para responder à razão da tua fé e da tua crença. Você vai poder dizer a todos: eu sou um cristão evangélico, estou em perfeita vitória pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Não me entregarei a fábulas, nem deixarei coceira nos ouvidos. Amém? Muito bem, estamos chegando no final do nosso programa. Deixo o meu telefone uma vez mais, 30 17 90 90. Ligue para nós, por favor. Todos que me ligarem ganharão um CD de mensagem. Quero dizer-lhes também que amanhã, quarta-feira, a grande noite apostólica e profética. Nesta noite, você vai receber uma âncora para a tua alma, para o teu coração, que é a revelação de um pacto novo e superior
a graça de Jesus. Estamos terminando o programa, mas com que alegria eu gerei esperança, a esperança diária à tua vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha querida pastora Cristiane no piano, os meus câmeras, meu diretor de televisão, nós dizemos todos em concordância, graça e paz. A razão da tua esperança se chama Jesus Cristo. Até amanhã. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.